E atenção, ouvintes, vai falar o correspondente Guaíba. Aqui fala o correspondente Guaíba, Especir Previdência Certeza. É o nosso convidado hoje, o correspondente Guaíba, na série Narrador Esportivo. Está soldado do grande círculo, muda o jogo para Júnior pelo lado esquerdo. Júnior não chega a avançar, prefere fazer o passe lá no comando de ataque. A bola foi para Josimar. Josimar foi obrigado a recuar. Recua para Elzo para Alemão. Josimar correu de volta. Milton Ferretti Jung. Vai tentar a infiltração. Infiltrou-se, soltou a bola para Líder. Líder vai de novo sobre Donag. Agora Donag não procura fazer o break. É cercado também por White, fez o cruzamento para Careca, gol! Do Brasil! Direto de Porto Alegre, Rádio Guaíba. Boa noite, Milton. Boa noite. É uma honra estar falando com o Milton Ferretti Jung. Você parou de narrar futebol. Como funcionou mais ou menos a narração esportiva no correspondente? Parei nos anos 80. E vou te dizer, vou ser franco, não sei exatamente qual foi o ano que eu parei, mas foi por aí, pelos anos 80. Depois eu voltei, quando o Luiz Carlos Reck assumiu a chefia do departamento de esportes, eu voltei a narrar com uma combinação. Eu só narraria jogos do Grêmio. E essa combinação foi aceita, então eu voltei. Então, aquela pergunta que o ouvinte, que o torcedor faz, qual o time do seu coração? Então já está respondida, do Milton Ferretti. Essa eu sempre respondi. Desde o início da minha carreira, eu nunca escondi qual era o time da minha preferência. Agora o correspondente Guaíba desde 64? Desde 64. E como foi esse desligamento quando deixou de narrar futebol? Foi difícil? Qual foi o motivo real desse desligamento da narração esportiva? Bom, o motivo foi que eu cansei de perder domingos, perder meios de semana, de viajar para cá e para lá. Eu fiquei cansado e aí acabei desistindo. Não sei se outros narradores sofrem do mesmo problema ou sofreram do mesmo problema e desistiram também como eu, mas eu desisti. Agora teve as Copas do Mundo também, 74, 78 e 86, confirma? Sim, confirmo. Até que nem foi tanta Copa assim, Para uma carreira longa como foi a minha, nem foi tanta Copa. Eu, inclusive, na Copa da Argentina, eu não quis ir. Eu estava inscrito pela rádio para ir, mas pedi para não ir. E acabei fazendo apenas um jogo separado, Itália e Suécia, naquela Copa. Foi o único jogo que eu fiz. Fiz uma viagem especial só para transmitir aquela partida, porque estava faltando gente lá. Em 10 de abril de 2008, Milton Ferretti Jung completou 50 anos de Rádio Guaíba, apenas na Rádio Guaíba. É verdade. Acabei fazendo 52 anos. Essa ligação com o rádio, como veio, como foi? Foi uma ligação desde cedo. Eu ainda estava no colégio, no secundário, fiz um teste na Rádio Canoas, que depois se transformou em Rádio Clube Metrópole. Fiz um teste, passei desse teste, eram 200 os candidatos, e eu passei no teste. Passaram 4 locutores, fui um deles. E daí nunca mais saí. Fiquei 4 anos nessa emissora, depois fui para Guaíba e permaneci até agora. A voz do rádio, Milton Ferretti Jung. E as notícias ao longo de tantos anos como correspondente Guaíba. Aliás, o correspondente Guaíba segue ainda uma tradição de noticiário desde os anos 60. Aquele noticiário com a dicção perfeita, voz perfeita, texto perfeito, Anos 64, Eu comecei exatamente em 64. Mas antes tivemos bons locutores apresentando o programa também. A melhor transmissão de futebol da sua vida, tantas que foram, como narrador de futebol, qual que você lembra mais? A que eu lembro mais foi entre Suécia e Alemanha na Copa do Mundo de 74. A que mais me impressionou, não sei porquê, porque naquele tempo a gente fazia muito off-tube,
em Copa do Mundo, principalmente, especialmente em Copa do Mundo. E você sabe disso também, né? E eu tive chance de narrar aquele jogo ao vivo. E me apaixonei, porque eu conhecia o time da Alemanha de ver na televisão. Conhecia o time da Suécia de ver na televisão. E acabei fazendo a transmissão ao vivo. Aquilo me agradou demais. Foi o jogo do qual eu mais gostei de fazer. Você chegou a narrar futebol, foi parceiro então daquele narrador Pedro Carneiro? Sim, o Pedro Carneiro Pereira. O Pedro Carneiro Pereira começou comigo. Aliás, fui eu que fiz o teste dele. Testei-o na Rádio Canoas. Ele passou no teste e acabou virando um narrador brilhante. Teve uma passagem pequena pela Rádio Difusora e aí se transferiu para a Rádio Guaíba, onde eu já estava. E lá ficamos companheiros de narração de novo. Porque a gente lá na metrópole, o Rádio Canoas, como queiram, transmitia muito corrida de automóvel. Aliás, corrida de automóvel era uma paixão do Pedro Carneiro Pereira. Ele era piloto também, né? Sim, ele era piloto. Uma paixão que lhe custou a vida, né? Mas paixão é paixão. E a notícia veio durante uma jornada esportiva da Guaíba, né? De um lado estava o Armindo Antônio Ranzolin e do outro você. Perfeito, perfeito. Só que eu não cheguei a entrar no ar. O Ranzolin entrou no ar antes de mim. Eu não cheguei a entrar no ar, porque era um jogo no Espírito Santo, em Vitória. Quando nós chegamos no estádio, ficamos sabendo que tinha havido um acidente muito grave no autódromo de Tarumã, em Viamão, Rio Grande do Sul, mas não sabíamos quem é que tinha sido atingido, quais os envolvidos. E aí ficamos sabendo, quando entramos em contato com a rádio, que era o Pedro Carneiro Pereira e que ele tinha falecido no acidente junto com o adversário dele na corrida, ou um dos adversários dele. E aí voltamos para o velório, voltamos para o enterro. Houve o encerramento da jornada. Sim, houve o encerramento da jornada. Inclusive o árbitro da partida, o Arnaldo César Coelho, parou o jogo. Quando ficou sabendo da história, suspendeu o jogo. É um fato inédito, né? Acho que inédito. Nós estamos falando com a voz do rádio, Milton Ferretti Jung. Ele é o correspondente Guaíba de Porto Alegre e durante longos anos também foi narrador de futebol. É difícil assim dizer ex-narrador de futebol, pode voltar ainda a narrar futebol, Milton? Não, de jeito nenhum. Agora eu fico do pay-per-view. E o Milton Ferretti Jung, ouvinte, o que gosta de acompanhar no rádio? No rádio eu acompanho os programas esportivos, acompanho programas musicais e fico por aí. Mas fico mais da televisão mesmo do que do rádio. Hoje mesmo eu estou esperando o início da Fórmula 1 e a competição que vamos assistir da Fórmula Indy lá em São Paulo. E estou torcendo para que chegue a hora dessas duas competições. Agora nos bastidores do rádio do Rio Grande do Sul, a gente conversa e fizemos entrevista com vários personagens do rádio esportivo do Rio Grande do Sul, e é verdade que Guaíba e Gaúcha é mais ou menos como se fosse um Grenal, assim, do rádio? É mais ou menos como se fosse um Grenal, né? Guaíba e Gaúcha são as adversárias mais fortes, pelo menos na minha opinião, e talvez na opinião dos ouvintes também. Há outras emissoras transmitindo e a gente tem que respeitá-las, mas as duas me parece que são as mais potentes. O Milton Ferretti Jung tem alguma mágoa do rádio, alguma coisa que deixou assim que ficou marcado negativamente? Não, negativamente nada. Nenhuma mágoa no rádio. E as coisas boas? As coisas boas foram muitas, foram tantas que eu não vou conseguir nem repeti-las. Todo jogo do Grêmio era um grande jogo para mim, por exemplo. Eu gostava de fazer, gostava de narrar. Então vamos acompanhar aqui mais um pouco de Milton Ferretti Jung no Rádio Esportivo do Brasil.
Jorge Veras tentou cruzamento, cruzou sobre o adversário que era Luiz, estava à sua frente, se perdeu a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio pela ponta esquerda, Laerte. Escanteio porque o Jorge Veras não chegou a tocar a bola. O Aloysio por baixo foi o último a tocar, botando escanteio, o Jorge Veras cobra. É o quarto escanteio para o Grêmio, Jorge Veras vai cobrar, tomou distância, caminhou para a bola, tem ordem do árbitro, bateu melhor, agora salta, Caio Júnior, cabeceou, gol, gol, gol! Gol do Grêmio! Um escanteio cobrado agora com perfeição, a bola em curva caindo para Caio Júnior. Caio! Aí a voz de Milton Ferretti Jung, a voz do rádio. Relembrando aqui até o gol do Caio Júnior, né? Que foi o nosso comentarista aqui na Rádio Banda B. Depois se tornou técnico de futebol. É verdade, é verdade. E a lembrança, boa? Boa lembrança do Caio. Muito boa. O Milton Ferretti Jung, um dia desses eu estava acompanhando o rádio, sempre ouvindo emissoras, né? Ligo na rádio CBN São Paulo e lá falando um apresentador, Milton Ferretti. Seu filho, Milton Ferretti. Milton Ferretti Jung, meu filho. Apresentador do programa CBN de São Paulo. Ele foi repórter de televisão, ele foi repórter da Globo em São Paulo, para onde ele se mudou em 91. Foi repórter da Globo, depois foi para a TV Cultura, onde acabou virando apresentador. Depois fez pouco tempo, ele narrou futebol na Rede TV, mas foi muito curta a passagem dele como narrador de futebol. É que o Juca Kfouri, que foi para lá comandar a emissora, queria um narrador que não fosse um narrador, exatamente, que não tivesse os vícios dos narradores, que ultimamente fazem narrações de futebol pela televisão da mesma maneira que fariam se estivessem no rádio. Então ele queria uma coisa diferente, mas não durou muito não essa experiência, e o Milton saiu de lá, acabou desistindo da televisão e assumiu a Rádio CBN, onde ele está muito bem, obrigado. É verdade, está mesmo. O Milton Ferretti, um pouco mais do Milton Ferretti como ouvinte, qual é o narrador de futebol que você gostava de ouvir nas épocas aí dos anos 60, 70 e na atualidade? Eu gostava de ouvir aqui de Porto Alegre o Ranzolin. É incrível, né? Ranzolin, muito bom. O Armindo Antônio Ranzolin. Eu gostava de ouvi-lo. Era dos poucos que eu gostava mesmo de ouvir. Agora, atualmente, eu não tenho preferência por nenhum. Narrador de televisão não me agradam do jeito que trabalham. Não gosto muito mais do estilo deles. Mas tem que ouvir, né? A gente paga, inclusive, para ouvi-los pelo pay-per-view. Então, eu ouço mais, vejo mais os jogos pela TV do que pelo rádio. Pelo rádio eu não estou ouvindo mais. O Milton Ferretti sofreu um episódio de saúde, né? Durante uma apresentação do Correspondente Guaíba? Eu tive um episódio que me prejudicou numa apresentação, em duas apresentações, aliás, em duas edições, mas não foi aquilo que andaram contando por aqui, que eu tinha desmaiado na frente do microfone. Nada disso. Aí já a coisa já aumenta. Inclusive dirigindo meu carro para casa para depois ser atendido no hospital. Como a gente pede sempre para os narradores de futebol, escalarem uma equipe de rádio dos sonhos. Para a gente fechar, que eu sei que é difícil, né? São muitos amigos, mas alguns nomes assim que o Milton Ferretti Jung colocaria na sua equipe de futebol no rádio. Não me atrevo. É difícil, né? Não me atrevo, é difícil. Eu poderia fazer injustiças. Faz tanto tempo que eu venho trabalhando nisso que eu poderia fazer injustiça. Eu prefiro não fazer. Deixar você sem essa resposta. Tranquilo. Obrigado. A gente sempre deseja aqui boa sorte nessas jornadas esportivas da vida. Mas como não está atuando mais como narrador, eu desejo boa sorte. Milton Ferretti Jung. Muito obrigado. Gostei muito de participar do programa de vocês aí. Meus cumprimentos para os seus ouvintes. E continuem acompanhando esse programa que é bom.
Senhoras e senhores, Milton Ferretti Jung. Quarta de qualquer maneira, Edinho. Ele quarta, já lançando bola para o contra-ataque. É Careca contra Boicic. O grandalhão Boicic vai sendo batido por Careca. Careca parou. Toma-se Edinho. Recebeu, pode marcar. Foi para cima do goleiro. Driblou o goleiro. Atirou. Gol. Gol do Brasil. Edinho. Uma jogada de muita categoria agora. Iniciada por ele mesmo. Uma bola aprofundada no ataque. O time inteiro do Brasil vai festejar junto à linha de fundo este terceiro gol brasileiro. Um grande gol. Edinho, quando recebeu finalmente a bola, ainda teve tranquilidade para triplar o goleiro polonês, limpar a jogada e com o gol completamente escancarado, atirar para o fundo do poço. O tempo do gol, 32 minutos. É o terceiro do Brasil. Estamos na